Hoje estamos recebendo aqui o médico, ele que é angiologista, cirurgião vascular, membro da Sociedade Brasileira também de Cirurgia Vascular, o doutor Guilherme Jonas. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Patrícia, bom dia, Ciro. Prazer enorme estar aqui com vocês. Alegria, o prazer nosso, né? Doutor Guilherme, muitas dúvidas aqui no nosso YouTube, várias pessoas já perguntando, mas antes eu gostaria que o senhor explicasse qual que é o maior problema vascular que nós temos hoje. São as varizes? Sem dúvida. Veja, Patrícia, das doenças circulatórias, a mais prevalente, a mais comum com a idade, são as doenças das veias. Então, varizes são veias doentes que se dilatam ao longo do tempo e tem fatores maiores, desde a genética, desde o mundo que nós estamos vivendo, desde a obesidade, o sedentarismo, que fazem com que essas veias sejam muito comuns e estatisticamente muito significantes na população em geral. Olha, doutor Guilherme, eu sei que, por exemplo, o estilo de vida que estamos vivendo, por exemplo, como salto alto, o meu aqui está imenso, né? Trabalhar sentada demais, né? A falta de exercícios físicos, tudo isso contribui para as varizes? Sem dúvida. Bom, se a gente for pensar em relação à causa específica, nós estamos falando de uma doença que é genética, ou seja, existe uma predisposição, um histórico familiar, filho de mães, pais com varizes, histórias na família, associados a uma idade mais comum, estatisticamente, principalmente pessoas acima de 50 anos, e acelerado por questões hormonais. Então, essa mistura genética, idade e hormônio é que vai fazer com que essas veias adoeçam precocemente. Associado a isso, existe um ambiente externo, ou seja, um tipo de trabalho, muito tempo em pé, muito tempo assentado, o cigarro, o sedentarismo, a obesidade. Então, são fatores associados que, somados, vão levar com que as pessoas tenham a doença das veias em idades cada vez mais precoces. Doutor, é muito comum, né? Antigamente, uns tempos atrás, né? Tratar de veia, de varizes, era um negócio assim, bem mais difícil. Mas hoje me parece que tem um sistema de espuma. Resolve? Então, veja, melhorou muito assim. Vem de uma época onde existiam praticamente duas opções de tratamento. Pessoas que tinham varizes iriam entrar invariavelmente em um procedimento cirúrgico, uma cirurgia. E pessoas que tinham pequenos vasinhos ou pequenas varizes iam fazer procedimentos com aplicações, tentar secar aqueles vasinhos. Mas atualmente existem procedimentos minimamente invasivos, e vários. Dentro deles, medicamentos injetáveis, assistidos por ultrassom, como a espuma, e tratamentos também minimamente invasivos com laser. Então é possível, através de aparelhos específicos, aplicar laser, ou seja, calor em varizes ou vasinhos superficiais e fazer a contração daquelas veias, tratar. E hoje, mais especificamente, existem equipamentos, dispositivos que fazem tratamentos internos, também assistidos por ultrassom. Pequenas fibras, dispositivos que na ponta disparam o laser e a gente consegue ali fechar aquela torneirinha, que eu digo que é onde se começa tudo, a raiz do problema. Seja uma veia safena doente, sejam varizes internas, perfurantes musculares. E é muito perigoso porque se a pessoa não cuida da varize, pode ter um problema mais grave depois, não é verdade? Sem sombra de dúvidas. Veja, uma veia doente, ela não tem muito para onde ir, ou seja, ela não para de crescer. E esse crescimento desenfreado vai levar ou que essas veias se inflamem, as flebites, ou que essas veias causam algum entupimento, por esse represamento de sangue por muito tempo, as tromboses. Também podem reter pequenos coágulozinhos no seu interior que podem viajar até o pulmão, que a gente vai chamar de embolia. Mas o mais comum, com a cronificação, com a piora da doença, é aparecerem feridas, úlceras varicosas de difícil cicatrização em pessoas que têm a doença já há bastante tempo. Olha, o nosso YouTube está bombando. A Cristiana Passos está aqui falando: doutor, esse laser dói? Pergunta da Cristiana. Hoje em dia existem todo tipo de laser causa algum tipo de dor ou sensibilidade que é individual. Mas hoje em dia existem mecanismos que a gente consegue compensar. Por exemplo, o laser pode ser feito com resfriamento de pele, então minimiza, deixa o tratamento muito confortável. E também medicações com gases inalantes, gás do riso, que provoca uma sedação consciente, onde a pessoa consegue fazer todo o tratamento consciente, dormindo, mas com mínimo de dor. Acordado. Totalmente acordado. Claro, acordado. Olha, tem uma dúvida em comum aqui entre a Lívia Naves e a Jaciara. Todas falam assim, as duas falam assim: tenho varizes, mas não quero operar. Qual que é a solução, doutor? Veja, hoje obrigado pela pergunta, e essa é um questionamento muito comum.
Antigamente se entendia que se existia cirurgia, o único tratamento seria esse, ou seja, vamos operar essas varizes. E hoje em dia, com essas modernas tecnologias, principalmente com o advento do laser, é possível tratar praticamente todos os tipos de varizes sem cirurgia, sem passar o estresse de um hospital, sem ter que ficar internado, sem ter cortes, sem anestesias e com retorno imediato aí ao trabalho. E inclusive para as mulheres hoje que sempre tiveram problemas com as varizes, né? Eu acho que esse tratamento, principalmente com esse tratamento com espuma, resolveu muita coisa, né? Então, veja, estatisticamente, na proporção de 4:1, ou seja, 4 mulheres para cada homem acometido. Então, a doença é muito mais comum em mulheres. E tratamentos minimamente invasivos, seja o laser, seja a espuma, são capazes de tratar quase a totalidade da doença, sem necessidade aí de submeter a uma cirurgia com todos os riscos adicionais que qualquer cirurgia pode ter. A Adriana pergunta aqui no YouTube, ela fala qual a diferença entre vasinhos e varizes? Basicamente, existe uma diferença de calibre de localização. Vasinhos são estruturas superficiais, até 3 milímetros, que podem ser vermelhinhos, fininhos ou vermelho-azulados. E varizes são veias doentes acima de 3 milímetros, que se dilatam, ficam torcidas e vão levar ao represamento de sangue, com todos aqueles sintomas comuns de pernas pesadas, cansadas, principalmente no final do dia, depois de um dia de trabalho. A Esside Fátima Queiroga está perguntando aqui, estou com uma ferida no tornozelo e está doendo muito, doutor? É uma queixa muito comum, obrigado aí pela pergunta. Veja, hoje mesmo as feridas, o que acontece? Existe uma alta pressão desse represamento de sangue nessas veias que não circulam e que impede o fechamento dessa ferida. Então, essa ferida não fecha por causa da descompensação crônica dessas varizes. Qual o tratamento? Tratar as varizes. Tratando as varizes, se estamos falando de uma úlcera varicosa, tratando as varizes diminui a pressão interna e essa ferida vai cicatrizar naturalmente. Olha, e a Raíssa está aqui também. Como reduzir a chance de ter varizes? Boa pergunta. É importante entender que se nós estamos falando de uma doença onde existe uma predisposição genética associada ao envelhecimento e associada ao hormônio, a gente precisa mudar o ambiente. Ou seja, dizer não para o cigarro, dizer não para o sedentarismo, dizer não para a obesidade, controlar o peso, associar isso com exercícios físicos, mas com exercícios físicos direcionados. Na literatura, recentemente saiu um estudo comprovando que pessoas que têm mais musculatura desenvolvida em região de pernas, coxas e pernas, vivem mais e melhor. Então, o exercício físico, o acúmulo, o ganho de massa magra, melhora a circulação e a gente consegue frear essa genética e impedir as complicações no longo prazo. Tudo passa pelos exercícios físicos, hein, doutor? Exercício, hidratação. Olha, por último aqui, nós temos muitas perguntas, mas aí eu vou fazer essa que é a última. A Sara Soares, ela pergunta, sofro com cãibras noturnas e o cansaço no final do dia. Isso acontece muito comigo também, doutor. Ela fala, pode ser varizes? Pode. Então, quando a gente fala de pessoas que têm pernas pesadas e cansadas, que sentem algum tipo de queimor, algum tipo de formigamento, que às vezes no final do dia ficam com a perninha um pouquinho mais inchada, dá vontade de chegar em casa e botar a perninha para cima. Ou, às vezes na hora de dormir a perna está inquieta, não acha uma posição. E é também comum ver às vezes pele ressecada, a pele está seca, hidrata a pele, mas a pele não melhora. São sintomas muito comuns de doença da circulação. No seu caso especificamente, procurar marcar uma consulta com um angiologista, um cirurgião vascular, para avaliar se é essa a causa. Esse recado é o mais bonito, tá aqui, doutor Guilherme Jonas, papai, aqui é a Manu e o Lipe, te amamos. Ah, que coisa linda, estão assistindo ao papai, né? Um beijo para vocês. Gente, eu quero agradecer muito ao doutor Guilherme Jonas, ele que é cirurgião, é angiologista, tem um vasto currículo. Deixa o seu aí contato, doutor, onde que o senhor atende, o seu contato na rede social? Então, para me achar é fácil, basta entrar em qualquer mídia social com @Dr. Guilherme Jonas, tudo junto, desde o Facebook, Instagram, o YouTube, consegue achar todos os contatos. E para todos os ouvintes, para quem estiver acompanhando e puder deixar sua manifestação e falar, olha, eu assisti, eu fiquei com dúvida nisso, eu vou ter um enorme prazer em ajudar e vou ficar muito feliz aí com o contato.